Olá, eu sou Rudy Solon e está no ar o programa Shalom Brasil de hoje. As declarações recentes do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, comparando a ação de Israel na faixa de Gaza ao Holocausto, causaram uma repercussão negativa na comunidade judaica. Entidades como a CONIB e o Museu do Holocausto destacaram que este tipo de comportamento pode acender o sentimento extremista em grupos racistas. A comparação criou uma crise diplomática entre Israel e o Brasil e mostra uma necessidade urgente de combatermos todas as formas de extremismo e antissemitismo que afloram com declarações como essa. O crescimento do antissemitismo no Brasil mostra sinais preocupantes e o combate a este racismo é urgente. Fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. A repercussão da última fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O show dos cantores Benny Friedman e Chay Abrahamson em São Paulo. Fique com a gente. Enquanto isso, entre agora no canal do Shalom Brasil no YouTube e se inscreva. Voltamos já já com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. As margens plácidas de um povo heróico bravo retumbante, o sol da liberdade vai. Eles sobreviveram ao Holocausto, moram no Brasil e fazem um alerta: diga não ao antissemitismo. Salve, salve, Brasil. A gente se pegar dizendo que o Brasil não preserva a memória, não é? Então, é bonito ver iniciativas que têm o objetivo de manter a história viva e acrescentar a ela novos capítulos. É o que vai acontecer entre os dias 15 e 17 de março, em Erechim e Quatro Irmãos. Por conta das colônias do Barão Hirt, essa região recebeu o maior fluxo formal de judeus da história do nosso país. Para celebrar o Dia Nacional da Imigração Judaica, esse evento vai reunir descendentes dos colonos, mas também integrantes e simpatizantes da comunidade judaica de várias partes do Brasil. Eu vou participar. Você é bem-vindo e bem-vinda. Até lá! Sheila Bromberg, a nossa correspondente de Israel, mostra como está o país em meio à guerra. É com você, Sheila. Shalom, shalom, olá Rudy, olá meus amigos do Shalom Brasil, há quanto tempo, né? Mas infelizmente eu sigo tendo que falar sobre a guerra. Infelizmente a guerra não acabou, tá todo mundo muito triste ao redor do mundo inteiro, muitos absurdos acontecendo. E eu vou contar para vocês um pouquinho de como que está a nossa vida aqui nesse período. Todos os dias temos notícias tristes de soldados que faleceram, que foram mortos na faixa de Gaza, tanto na faixa de Gaza quanto na fronteira com o Líbano, que são as duas regiões que estão sendo muito afetadas. Muitos refugiados, milhares de refugiados, de pessoas que moram nessa região toda, foram deslocados para hotéis que o governo está pagando, hotéis ao longo de Tel Aviv, até cidades do norte também, para as pessoas ficarem seguras e saírem, né, da zona de risco.
Graças a Deus, assim, o resto do país, além da zona de conflito de Gaza e além do entorno da fronteira com o Líbano, está levando uma vida, vamos dizer assim, quase que normal. Estamos trabalhando, as crianças estão indo para a escola e a vida que segue. Mas estamos de luto, continuamos de luto, porque todos os dias recebemos notícias muito tristes e ouvimos depoimentos dos familiares dos reféns. É muito pesado. Eu tenho amigos que os filhos foram para a fronteira e eles estão sofrendo muito, morrendo de medo de ter uma notícia péssima. Então a gente sofre junto, como se fosse gente da nossa família. E eu estava, há 3 semanas atrás, eu acompanhei um grupo que foi o primeiro grupo que a Marau Tours, a agência onde eu trabalho, trouxe para Israel em plena guerra. Nós fomos os pioneiros. E o que acontece? Nós estávamos em Nazaré e eu conheci uma senhora argentina que está hospedada nesse hotel. E eu conversei um pouquinho com ela e eu vou mostrar para vocês o que ela tem para nos dizer. É muito triste, é muito difícil, mas pelo menos eles estão protegidos pelo governo, eles têm algum lugar para ficar, têm comida, estão sendo bem tratados e estão seguros, né? Isso que é o mais importante. Então vem comigo, vem conhecer essa senhora que mora em Kiryat Shmona, que é uma cidade que fica no norte de Israel. Como é tu nome? Elba. Elba, quanto tempo estás aqui neste hotel? 3 meses y medio. Uau, uau. E que tu haces acá? Como é a tua vida acá? Y acá, bueno, acá comemos, desayunamos, almorzamos, cenamos, estamos bien. Sim, estão sendo bem tratados. Sí, el gobierno nos paga Todo. todo, sí, porque somos refugiados, porque somos de Kiryat Shmona. Sí. Donde está la parte más difícil que hay. Sí. Que Líbano, Siria están atacando a Kiryat Shmona, a Hermón, Sim, toda aquela região está sendo atacada. Está el Golán, también están atacando. Está muy difícil. Andan. Sí. Mis hijos están allá, tengo 2 hijos allá que ellos no quisieron venir porque acá en el hotel no permiten perros. Entiendo. Entonces dijeron no, antes de abandonarlo me quedo yo allá. Mas ellos están bien. Eles conseguem se quedar em tu casa normalmente? Ellos tienen 2 refugios, están bien, todos. Ah, entendo. E acá, o que tu haces o dia todo? Como é a tua vida acá? Normal, porque lo único que dormimos, bueno, comemos todo, salimos, podemos ir a Nazarelí, podemos ir a todos lados, podemos. Compreendo, sim, estás livre. Estamos libres, no tenemos que estar encerrados en el hotel. Estamos bien. Graças a Deus, e que estão bem, Sí, estão tranquilos. E que o governo ajude-te, isto é muito importante. Temos um governo muito paternalista. Sí, né? acá el gobierno que tenemos, a pesar de todo, nos ayudan en todo momento. Graças a Deus. Alba, muitas graças. Tu queres falar algo mais para o povo? Lo único que quiero es que haya paz en el país, que se termine de una vez por todas. Se Deus quer, vai terminar. Deus sabe. Deus sabe. É Deus. Alba, só para finalizar, te agradeço muito esta entrevista, sua boa vontade. Espero que salga todo bien. E vai sair. Temos que ter pensamento positivo e termos muita fé. Vai dar tudo certo. Eu sei que muita gente está achando que Israel está totalmente em ruínas, mas graças a Deus não está. Nós temos uma tecnologia de defesa que vocês conhecem, que é o Domo de Ferro, que nos protege dos mísseis, ele intercepta os mísseis no céu e muito pouca destruição houve. Houve sim destruição em alguns kibbutzim, em algumas aldeias ao redor da faixa de Gaza, mas o resto do país está inteiro, graças a Deus.
o que eu tenho para lhe falar? Se vocês quiserem conversar comigo, estou à disposição pelo Facebook, pelo Instagram ou pelos meus e-mails, sheila@maral-tours.com ou sheila.bron.12@gmail.com. Eu sei que agora tem gente com medo de vir para cá, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, depois de tudo que aconteceu, esse com certeza é o país mais seguro do mundo e aqui, com certeza, sempre vai ser a casa do povo judeu. Rabino responde. A seguinte pergunta chegou aqui. Se uma pessoa passa por dificuldades e pelo egoísmo só piora a sua vida, o judaísmo acredita que ela tem algo para aprender na situação toda? Claro que sim. De cada situação uma pessoa pode aprender. De cada situação a pessoa tem que aprender algo, porque é tudo por divina providência. Não tem nada que seja coincidência no judaísmo. Nós não acreditamos em acidentes da natureza. Tudo é dirigido pela mão divina. Então, tudo que acontece deve ter uma lição alguma. E, claro, se uma pessoa realmente passa por dificuldade, ele tem que entender que na dificuldade está uma oportunidade. Quando uma pessoa luta, aprende a lutar, a vida não é tão fácil, ele cresce. Ele, na verdade, vai se levantar. E ainda quando superou as dificuldades, está muito elevado. Então, a dificuldade é uma oportunidade de crescimento. Assim que o judaísmo vê as dificuldades, as adversidades. É um trampolim para um sucesso maior. Você confere agora as últimas notícias da guerra em Israel com o nosso correspondente de política internacional, o professor Samuel Feldberg. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg, de volta com as notícias de Israel desta semana. E, infelizmente, a guerra continua com toda a sua intensidade e em duas frentes. No sul, na faixa de Gaza, as forças israelenses continuam avançando em direção ao sul, na cidade de Khan Yunis, e se preparando para um eventual ataque à cidade de Rafiah, na fronteira do Egito. Tudo isso depende da negociação em relação à libertação dos reféns, algo que teria que acontecer antes de 10 de março, o início do Ramadã. Já há uma equipe israelense indo em direção a Paris para retomar as negociações e, assim que soubermos se há um desfecho, vocês serão os primeiros a serem informados. E continua a guerra de atrito contra o Hezbollah na fronteira norte. Foguetes são lançados contra o território israelense praticamente todos os dias e a Força Aérea Israelense e os batalhões de canhões atuam contra o Hezbollah, atingindo objetivos importantes e inclusive matando comandantes da organização terrorista. Essa semana, o principal responsável pelos elementos que dão precisão aos foguetes e mísseis lançados pelo Hezbollah foi morto num ataque israelense. Mas, enquanto isso, a região da fronteira e todos os povoados e cidades fronteiriços ao Líbano continuam evacuados. Em torno de 80 mil israelenses são refugiados dentro do próprio país. E houve recentemente também uma consequência cultural dessa guerra. A competição musical Eurovision, que acontece todos os anos na Europa, este ano pode ficar sem a participação israelense. A música israelense, a canção israelense que foi escolhida para representar Israel, que faz alusão ao que aconteceu em outubro do ano passado, foi considerada uma música com conteúdo político, o que é proibido pelas regras do Eurovision, e agora tem que haver uma decisão se há uma modificação da letra, se há uma troca da música ou se Israel ficará fora da competição. Vai doer muito aos israelenses, mas eventualmente se mantenha o princípio de que a canção escolhida é a que deveria participar. Vamos saber quando houver uma decisão. E finalmente, a absurda declaração do presidente Lula equiparando o que acontece em Gaza
com o que Hitler se propôs a fazer contra os judeus no Holocausto, reflete-se também aqui em Israel. Como vocês provavelmente sabem, o embaixador brasileiro em Tel Aviv foi chamado de volta ao Brasil. O embaixador israelense aí no Brasil recebeu também uma reprimenda. Há uma crise diplomática entre os dois países. Isso foi inclusive refletido aqui em Israel, em todos os noticiários, em todos os jornais, no principal programa humorístico da televisão israelense. Houve um quadro comparando e confrontando Lula com o presidente Milei da Argentina. E esta semana também o Haaretz, um dos principais jornais de Israel, publicou uma nota de meia página tratando da questão. Sem dúvida nenhuma, o Brasil, anão diplomático, continua a fazer notícias. É isso por hoje. Até a próxima semana. A seguir, o show dos cantores Benny Friedman e Shai Abrahamson em São Paulo. Olá pessoal, eu sou Isaac Baril, vice-presidente da Federação Israelita do Paraná, gaúcho de Passo Fundo e filho de descendentes das colônias agrícolas de Quatro Irmãos. Eu estou passando aqui para convidá-los para juntos celebrarmos momentos muito especiais no encontro dos judeus descendentes das colônias judaicas gaúchas de Quatro Irmãos e de Lipson, e que vieram naturalmente através do barão e baronesa Hirsch. Este evento será realizado de 15 a 17 de março, através do Polo Turístico Judaico de Quatro Irmãos e região. Entre as várias atrações podemos destacar visita a locais históricos, um roteiro de gastronomia, muita música gaúcha e de Yiddish e um Kabbalat Shabbat especial a ser realizado em Erechim pelo competente rabino Pablo Berman da comunidade judaica de Curitiba. Com certeza serão momentos inesquecíveis. Inscrevam-se e estejam conosco. Até Shalom. O moderno Estado de Israel está comemorando 75 anos e esse é o momento de aproveitar as inúmeras atrações de Tel Aviv, visitar os pilares da fé em Jerusalém, renovar suas energias no Mar Morto, ligar-se com a natureza no deserto do Negev. Viagem para a Terra Santa com a Maringá, passagens a partir de $864. Conte com especialistas que proporcionam experiência, segurança e suporte 24 horas. Fale com a Maringá Turismo. 60 anos de viagens perfeitas. O TNAD convidou 2 cantores e vozes potentes da comunidade judaica São Paulo. Benny Friedman, que veio de Nova York, e o Hazan do Exército de Israel, Shai Abrahamson, que puderam compartilhar música em uma noite especial no Memorial da América Latina. Mil pessoas lotaram o Teatro do Memorial da América Latina para um dos shows mais memoráveis para a comunidade judaica. O cantor Benny, de Nova York, e o cantor oficial do Exército de Israel, Shai, fizeram uma linda apresentação com os melhores sucessos, trazendo uma noite de solidariedade para Israel, nesse momento bem difícil. It's a great opportunity to come to São Paulo, in Brazil, and in general, Jewish communities across the world, to
to take advantage of the feeling that people are feeling today. Tremendous Ahavat Israel, tremendous unity. There's a great Jewish awakening that's happening now. And so we come to encourage it and to bring simcha, and also to see it and to be inspired. We went today to Ten Yad headquarters to see that Am Yisrael is just helping each other and the whole world in a positive way and in a happy way with a big smile. And this is the way to do it. Simcha, joy breaks through all the boundaries. Music has a way of lifting people up and giving them strength and encouragement, and that's our job. עם ישראל חי. כאן שי אברמסון, אני מאוד מאוד שמח להגיע לסאו פאולו ביחד עם ארגון תן יד שהזמינו אותי לכאן לעוד חגיגה של סולידריות עם עם ישראל, עם מדינת ישראל, עם העם היהודי באשר הוא. וממש לפני המופע הלכנו לבקר במוסדות תן יד כדי לראות מקרוב מה עושים במקום המדהים הזה. וכמו שעושים במקום המדהים הזה הקטן, כך נעשה בכל העולם. יהודים עוזרים ליהודים. אנחנו בשעות קשות במדינת ישראל חווים דברים מאוד מאוד קשים. אני מגיע ממדינת ישראל, מארץ ישראל, ביחד עם מטען חשוב של תעצומות נפש ורוח, כדי לחזק גם פה את היהודים שמחזקים אותנו, והערבות ההדדית הזאת של כל יהודי באשר הוא חשובה, כי רק ככה ננצח באחדות, ביחד חזק, ובעזרת השם שנשמע רק בשורות טובות. תודה רבה לכל ההפקה, תודה רבה לבני פרידמן שהייתי על הבמה, תודה רבה לתן יד, ארגון תן יד, על ההפקה מאוד מאוד מושקעת ומאוד מרגשת. O show realizado pelo TENIAD veio como um presente para a comunidade judaica se inspirar e mostrar a força e união, mandando boas energias em meio à guerra. Rabino, conta um pouquinho dessa noite tão bonita que o TENIAD está fazendo aqui. É uma noite de solidariedade com Israel. Israel está precisando do nosso apoio máximo neste momento. Está passando um momento extremamente delicado. Nossos pensamentos estão dirigidos para lá. Nossos corações estão fendidos e feridos. E por isso que nós vamos cantar, pedir a Deus que logo, logo haja uma solução, que todos possam morar em paz. Amém. É uma noite muito alegre, uma noite de música. Isso combina muito com a missão do TENIAD. Alegrar famílias, dar mais dignidade, mais alimento. Está sendo uma noite impecável, graças a Deus. Agradecer a todos apoiadores, colaboradores, voluntários. Trouxemos 2 artistas dos melhores do mercado, um cantor internacional Benny Friedman, um Hazan oficial do Exército de Israel. É uma noite de solidariedade com Israel. Nosso Yishuv todo está aqui para dar força para os nossos irmãos de Israel, para os nossos soldados, os reféns, que a gente possa escutar boas notícias em breve. Vamos cantar junto, vamos rezar, esperar para ter boas notícias. E é isso, a nossa comunidade está unida, com muita força, junto com o TENIAD. É um prazer receber todos vocês aqui. Muito obrigado a todos. Pedro, como que é estar recebendo esse grande show aqui do TENIAD no Memorial? Olha, para nós é um privilégio, especialmente num momento tão conturbado, né? Um momento de trazer aqui esperança e unir a comunidade judaica e rezar e esperar que esse show leve até as alturas. A nossa expectativa é que os reféns sejam todos libertados, que a gente possa ter um pouco de paz. E com o cântico à sessão Shir LaMaalot, a noite mostra que ser judeu é se elevar e poder viver em paz. As crianças do coral Gan Israel também trouxeram uma linda apresentação. Aron, como que foi conduzir essas crianças
para esse dia tão incrível? Bom, primeira coisa, criança já é uma coisa linda. Eu acho assim, a gente pode aprender muito mais com eles do que outra coisa. E assim, eu convivo com criança porque eu dou aula de músicas. E assim, já é um desafio por um lado, mas é um momento assim, muito incrível, maravilhoso. E cada instante, cada momento com eles, eu acho assim, que dá uma satisfação enorme. Principalmente quando a gente chega no nosso resultado, a gente vê o resultado final, é uma coisa incrível. Foi demais, muito legal, assim, mais emocionante ver as criancinhas cantando, o Benny Friedman é ótimo, e essa adesão em massa da comunidade, né? O Rabino Davi falou em torno de 1.000 pessoas aqui, e como ele próprio disse, é um show festivo para destruir barreiras, para a gente levar energia para os nossos irmãos que estão em Israel. Então foi sensacional. Foi muito legal, a gente está todo mundo junto, unidos, querendo eles de volta. E essa talvez é uma maneira muito boa para a gente trazer energia, levar nossa energia para Israel. E você, Lara, gostou do show dessa noite? Eu achei maravilhoso, eu achei emocionante juntar tantas pessoas juntas, com tanta energia, com esse cantor maravilhoso. Que nem o Marcos falou, eu acho que juntando nossas energias, quem sabe a gente tem boas notícias em breve, que nossos reféns sejam soltos e que a gente chegue a um momento mais tranquilo. Bem, cantores são incríveis, mas acho que o mais incrível é o trabalho voluntário que os voluntários de Estado do TNA estão fazendo. Este trabalho comunitário de fazer todos os valores importantes do judaísmo, Chesed, Tzedakah, também Tikkun Olam, são valores importantes no judaísmo. TNA está mostrando com essas atividades, com contribuição de toda a comunidade aqui, a importância de apoiar, ajudar todos os membros da comunidade. Não importa onde estão, o que estão fazendo, qual é a situação deles, TNA está fazendo tudo, por isso esta noite é importante. Nesta noite estamos reforçando a nossa ligação eterna com o Estado de Israel. E nada melhor de estar aqui o cantor-chefe do Exército de Defesa de Israel, que vai brindar com a sua voz, com a sua elegância e com canções que tocam a alma dos judeus. Vai ser uma noite memorável. E fico muito contente que pode ser essa noite no Memorial da América Latina com a ajuda do governo do Estado de São Paulo. E vai mostrar que nossa comunidade menor, estamos incluídos na grande comunidade brasileira, e nós respeitamos tudo aquilo enquanto os nossos direitos também são respeitados. Foi sensacional, espetacular, muito emocionante. Rabino Davi está de parabéns por ter trazido esses músicos, esse pessoal. A plateia adorou. Sim, maravilhoso. Quem sabe a gente consegue fazer ainda mais um este ano para comemorar o fim da guerra, não para ajudar, porque a gente espera que a guerra acabe o mais cedo possível. A seguir, Pontes. Você que quer conhecer mais sobre as belezas do idioma hebraico, conheça Alan Shamovitz. Mais do que um professor, um guia espiritual, professor de hebraico de Bat e Bar Mitzvah. Descubra o poder da espiritualidade com a Kabbalah Terapia, além de conduzir belos casamentos como Hazan. Entre em contato pelo telefone 21 9758 35754. Estamos agora no mês de Adar, o mais alegre do ano judaico. E esse ano o mês é duplicado. Quer saber por quê? Os meses do calendário judaico seguem o ciclo lunar, mas as festividades e feriados devem coincidir com as estações do ano, que são definidos pelo ciclo solar.
O ano solar é alguns dias mais longo do que o lunar. Para manter os calendários sincronizados, aproximadamente a cada 3 anos é acrescentado mais um mês ao ano judaico, o mês de Adar 2. O que esse mês adicional nos ensina sobre nosso estilo de personalidade e pensamento? O Sol e a Lua têm, cada um, suas qualidades únicas. O Sol é constante, nasce e se põe, brilha todos os dias, enquanto a Lua tem fases e está sempre mudando. São de naturezas opostas e representam duas personalidades contrastantes. Um tradicionalista, satisfeito com o conhecimento que tem, que prefere seguir os métodos testados, valoriza os caminhos comprovados, é como o sol, constante, estável e firme. Por outro lado, uma mente criativa que desfruta de explorar novas ideias, aprender e descobrir novas perspectivas, é comparado com a lua, em constante mudança. A duplicidade do mês de Adar nos mostra a importância de combinar esses dois pensamentos. Por um lado, o pensador criativo deve aprender que, como o Sol, como o mês fixo, nós, como pessoas, também nunca podemos perder a conexão com as tradições e não devemos desviar dos caminhos de Torá, alterando mandamentos. Por outro, o pensador tradicionalista deve aprender da lua e do mês adicional, que suas energias devem estar em constante renovação. Aprender e sair de sua zona de conforto e buscar novos desafios para seu crescimento espiritual. Benele wird sich noch stürender die Scheilad Mosa. Und befragt hat das Rätsel wegen der Käse von der Siderene. Und sind jenen Käse schon durchgegangen, sämtliche Jahre. Und gesucht, wo der Vorteil ein Bio, das war der einzige Bio, was ich gefunden habe, Israel, das ein Scheich ist, von Hanossi, Hu Hakel, darf das übergehen zu Hakel, darf das übergeben zu jeder Rieden, bifne Yatzme. Pschaße gewähren Hanossi, Hu Hakel, und alle seien dann gewähren übergegeben, Bechulu, hat nicht gekonnt, damit Jeze sein. Und Nachfall, Pekin hat das nicht herabgebracht, den Befehl. Befall, Beschaße geworden, die Rides Adelis. Achscher, Dore, Bitmi. Und zusammen der Miete ist aber geworden, Nente, zu dem Mieter und zu dem Achischeno, wer Mewai Baruch in Scheire Ehle, in Sof und Drusche Purim, ist auch damals geworden, noch mehr der Hechlich, aber man muss ihn drauf tun. Nur wenn der mir sagt, habe ich Chance, wegen drauf, besser soll nicht tun. Muss man mit Fassem sein, bei Jesser Seis und bei Jesser Reis, als jeder soll wissen, als durch sein ein und einzige Meister, und er sein ein und einzige Divu, und er sein ein und einzige Machschove, soll wissen sein, als Rätsch wegen Jikwisse dem Schiche. Und in der Ruf Gufi Jikwisse dem Schiche. Und nun der Ruf Gufi dort der Psagdin, von Nevi Yitshuva Azolle Bailom, und der Pzui noch zugekommen. Damals hat gekonnt, jetzt zu sein, mit dem Business, jeder Reino, befragt er hat es gegeben, nach Kerz. Befragt, beschaßt man aber gesehen, der Kerz von damals ist nachher durchgegangen, Asiris, Baschonim, ist ein Dover Borer, die einzige Sache, was mir darf Maschlim sein, jeder soll wissen, dass es sein, ihnen Aproti, auf Mikaim sein, oder die Aloch in Rambam, bei Meile hat man kein Brille nicht, muss man halten in ein Tummeln in dem. Aber man soll wissen sein wegen Keizim, und man soll wissen sein wegen Jemes HaMoshiach, und man soll wissen sein, da alle Prozent was und man soll wissen sein, der Rieker, was nicht, da jene, was steht, mehr nicht ins Vorhin. Das meint man und das meint man nie, und das meint man Anoschen, Venoschen, Betach, Bejemechon, alle zusammen, Kol Godel. ליל שבת הגיע, וקדושה מיוחדת יורדת על העולם. תפילת קבלת שבת הסתיימה בבית הכנסת. כולם חוזרים לערוך את סעודת השבת, ולכל אחד יש זוג מלאכים מיוחדים המלווה אותו לביתו. שבת שלום.
יש להתחיל תכף בסדר הקידוש. וקודם כל, שרים כולם יחד שיר מיוחד לכבוד שני המלאכים שהגיעו הביתה. שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון, מי מלך מלאכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. לאחר מכן שרים כולם שיר מיוחד, אותו מקדישים לאמא יקרה, ובו מביעים את הוקרת התודה והערכה על פועלה המסור ועל דאגתה התמידית לבני המשפחה במשך כל השבוע החולף, מתוך מסירות ואהבה אין קץ. אשת חיל ממצא ורחוק מפניני מכרע, בטח בלב בעלה ושאלה לא יחסר. מזמור לדוד, אדוני רואי לא יחסר בנו. את הקידוש עורכים בגביע מיוחד. יש לשטוף אותו לפני הקידוש. כל ימי חיי ישבתי בבית אדוני לאורך ימים. מוזגים את היין לגביע ביד ימין וממלאים אותו עד גדותיו. מרימים את הגביע ביד ימין, מעבירים לשמאל ומניחים אותו במרכז כף יד ימין, כשהאצבעות תומכות בו, ומחזיקים את הגביע מעל השולחן. יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. סברי מרנן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, ושבת קודשו בא וברצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית, תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. כשאבא מסיים את הקידוש הוא מתיישב, שותה מהיין ומחלק ממנו לבני המשפחה, כדי שגם הם יצאו ידי חובת הקידוש. לאחר מכן נוטלים ידיים, מברכים על החלה וסועדים את סעודת השבת. שבת שלום. שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון, מי מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. A seguir, a repercussão da última fala do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. As declarações recentes do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, comparando a ação de Israel na faixa de Gaza ao Holocausto, causaram uma repercussão negativa na comunidade judaica. Em visita oficial à Etiópia, o presidente Lula concedeu uma coletiva à imprensa em que, mais uma vez, fez uma declaração antissemita, infundada e infeliz sobre a guerra em Israel. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus.
Imediatamente a notícia se espalhou e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, chamou a declaração de Lula de desastrosa e vergonhosa e completou que comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Israel Katz, ministro das Relações Exteriores de Israel, convocou o embaixador do Brasil em Israel para conhecer o Yad Vashem, o Museu do Holocausto em Israel, mostrando o que realmente aconteceu. Israel Katz convidou Rafaela Treisman, a brasileira que sobreviveu aos ataques terroristas do dia 7 de outubro, para se pronunciar diretamente do seu gabinete no Knesset. Rafaela contou a cruel situação que viveu nas mãos dos terroristas. O Hamas chegou até o nosso bunker, eles atiraram bombas de gás, granadas, entraram no bunker e atiraram em todo mundo que estava vivo, em todo mundo que se mexia. Eles jogaram coquetéis Molotov, eles fizeram uma fogueira no lugar da porta onde queimaram pessoas vivas. Eles sequestraram um menino que estava do meu lado, sequestraram uma outra menina que estava do meu lado, onde os terroristas a estupraram e depois queimaram ela viva. Por sorte, saí viva, porque eu estava escondida debaixo de corpos por 5 horas seguidas, apenas rezando para ir embora mais rápido. Isso não é um grupo de defesa, isso é um grupo de terrorismo. E me entristece muito saber que o país onde eu nasci, o país onde eu chamo de casa, se encontra nessa situação. Numa situação onde o governo compara as atitudes de Israel com o Holocausto. E durante toda a semana, judeus e não judeus se uniram, trazendo manifestações de repúdio à fala do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Muito triste ver que alguém, numa posição política, um líder, de um país, falando tanta baboseira sem ter conhecimento algum dos fatos, e tendo um grupo ali abaixo dele que deveriam estar aconselhando ele a falar coisas, que hajam cabimentos. Então é muito triste, é muito deprimente ver, que o país está sendo liderado por uma pessoa como essa. Olá, meu nome é Felício Ramute, eu sou vice-governador do estado de São Paulo e quero mais uma vez compartilhar com vocês minha indignação em relação ao posicionamento do Brasil através do presidente Lula sobre o conflito Israel-Hamas. Desde o início desse conflito, o presidente Lula se nega a classificar o Hamas como grupo terrorista e, mais recentemente, nesse final de semana, se posiciona comparando as ações de Israel com as ações de Hitler no Holocausto. Olha, presidente, é lamentável que o senhor tome uma posição como essa, passou, na minha opinião, a linha do razoável e tenho certeza que, infelizmente, o Brasil passa a ser ainda mais mal visto no cenário externo. Até porque o presidente não se posiciona em relação a nenhum outro conflito que envolve, inclusive, aliados do presidente Lula, não do nosso país. Nosso país não merece isso, não merece esse afastamento de relacionamento do mundo por conta das posições individuais de um presidente que apoia terroristas e extremistas. Desde o início dessa guerra, a posição do governo Lula foi muito parcial em prol da Palestina. E com essa fala recente do Lula criticando Israel, que está cometendo um genocídio, isso foi uma fala absurda. Principalmente quando ele evoca que Israel está fazendo com a Palestina a mesma coisa que Hitler fez com os judeus. Isso é o maior dos absurdos. Isso é uma ofensa a Israel, uma ofensa à comunidade judaica e, principalmente, uma ofensa à memória dos sobreviventes do Holocausto, vítimas do nazismo. Penso que essas declarações têm algo muito mais profundo e não é nenhuma casualidade que ele repete isso em cada discurso que ele faz. Discursos de ódio, discursos que não têm embasamento na realidade, mas provavelmente é discurso que monta uma política e mostra o caminho que esse governo está levando. Infelizmente, nosso presidente está trazendo o conflito de Israel para o Brasil. Eu sou a monja Cohen da comunidade zen budista e lamentei muito a comparação inapropriada do presidente Lula
sobre o que está acontecendo na faixa de Gaza e Hitler. Não se pode comparar o que aconteceu sob o comando de Hitler durante o Holocausto com nenhuma outra guerra, com nenhum outro abuso. Que ele tenha não gostado, que ele não goste do que o presidente de Israel está atacando na faixa de Gaza é uma coisa, mas querer comparar com o Holocausto, com Hitler, com os abusos medonhos do que aconteceu, é absolutamente inapropriado. Eu fiz uma live no Instagram sobre isso, muitas pessoas me criticaram, mas eu continuo dizendo que foi um erro. Foi um erro de palavra, de expressão. Não é que o pensamento dele esteja tudo errado, ele é contra a guerra, também sou, contra qualquer violência, também sou. Mas comparar com Hitler, nunca. Nada pode ser comparado a Hitler e o Holocausto de 6 milhões de judeus. Que todos possam encontrar o caminho da paz. Que assim seja. E eu digo para vocês que, fazendo uma análise da fala do presidente do Brasil, do presidente Lula, uma fala que ele comete uma gafe muito grave na semântica, no uso que ele faz da semântica da palavra genocídio, como ele também comete um erro grotesco quando ele analisa quem são os atores e as intenções do conflito atual entre Israel e o Hamas. O grande problema de uma fala dessa, de um líder de uma nação, é que as pessoas entendem que quando um líder de uma nação assume uma tribuna para falar, ele fala ou com muita propriedade, ou assessorado por uma equipe com muita propriedade, e que o que ele fala carrega verdades. A fala de um presidente é tida como verdade. E o problema é que nessa fala nós temos uma sucessão, uma sequência de falas que não são verdadeiras e que necessitam de uma reparação. Lamentamos profundamente, não surpresos, porque já sabíamos de sua formação, a incrível, inacreditável palavra dita nesse domingo pelo nosso presidente da República. Sou brasileiro, nasci por felicidade neste país, meus pais fugiram da Europa para escapar da sanha nazista e não há comparação. Hitler e toda a sua sanha de matar 6 milhões de judeus apenas porque são judeus. Estamos profundamente envergonhados e amamos tanto nosso Brasil, nosso país, que sabemos que ele merece uma consideração maior, porque esta declaração do atual presidente brasileiro desagrava e impede até um conhecimento maior da verdade e ofende toda a humanidade. Comparar Israel com os nazistas? Um equívoco total, não tem sentido. Os verdadeiros nazistas são o Hamas. Eu diria pior, que o Hamas é pior que os nazistas. Porque os nazistas ainda tentaram esconder o que eles fizeram. No final da guerra, dinamitaram os crematórios. Enquanto que o Hamas filmou e postou para o mundo. Israel está apenas praticando o direito à autodefesa, um direito legítimo e reconhecido por todos os países democráticos, inclusive o Brasil. A manifestação do presidente Lula equiparando a atual situação na faixa de Gaza com o que ocorreu na época do Holocausto é muito triste e muito equivocada. Nós, judeus brasileiros, esperamos que o governo federal reconheça o seu erro e se retrate. A declaração do presidente Lula equiparando os atos de Hitler ao que acontece hoje na faixa de Gaza é, no mínimo, uma aberração na política internacional. Lula não é ignorante. Esteve em Yad Vashem, sabe o que aconteceu no Holocausto, sabe que a guerra em Gaza é uma guerra de autodefesa por Israel contra o grupo terrorista Hamas. Não sabemos qual é a sua agenda, mas ele está se alinhando com os BRICS em lugar de alinhar-se com as democracias ocidentais. E isso certamente terá um alto preço. O Estado de Israel foi criado como refúgio
para os sobreviventes da perseguição genocida nazista, cujos filhos e netos, desde o 7 de outubro, precisam se defender da perseguição genocida do terror do Hamas. A insensível comparação da presidência do Brasil não só trai a tradição imparcial, equilibrada e ponderada da diplomacia brasileira, como também gera mais ódio, mais antissemitismo no solo brasileiro. Essa declaração do Lula foi muito bem pensada. Ele falou para a militância do partido dele, falou para agradar os ditadores, porque ele gosta de uma ditadura, e é um assunto que ele já tinha discutido antes com o Celso Amorim, que é o assessor dele para assuntos internacionais, que vive na década de 1960, durante a Guerra Fria. Infelizmente, é o presidente que nós temos hoje, mas o Brasil é muito maior que o Lula. Pois é, presidente Lula, a sua fala foi extremamente infeliz. O senhor, que esteve alguns anos atrás numa sinagoga aqui em São Paulo, numa exposição sobre o Holocausto, pôde testemunhar a bárbara que foi aquilo, jamais poderia ter falado o que o senhor falou. Pense bem, seja humilde, presidente, reconsidere, peça desculpas, é o mínimo que nós podemos esperar. Em 2006, no ato em memória às vítimas do Holocausto, na Congregação Israelita Paulista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sentou-se ao lado do rabino Henry Sobel, de abençoada memória. Lá prometeu que agiria sem trégua contra qualquer intolerância e preconceito. No entanto, a partir do dia 7 de outubro de 2023, após o ataque terrorista do grupo Hamas em território israelense, o presidente vem agindo como se houvesse apenas uma vítima. E agora, acusa que em Gaza acontece um holocausto. Além de ofender as vítimas e sobreviventes do holocausto e o seu erro ou ignorância histórica, o presidente faz um descaso com a população brasileira judaica, porque ignora que seus atos incitam ao ódio e a uma onda crescente de antissemitismo em território nacional. Lula comparou o incomparável. Dizer que Israel comete genocídio como Hitler cometeu contra os judeus profana a memória de 6 milhões de judeus assassinados pelo simples fato de serem judeus. Israel foi atacado de forma bárbara e covarde, com imagens claras divulgadas pelos próprios terroristas, e apenas se defende para extirpar a organização terrorista Hamas, responsável pelas atrocidades que chocaram o mundo. Quando ele compara a legítima resposta de Israel aos ataques sofridos pelo grupo terrorista Hamas à ação nazista de Adolf Hitler, é de uma crueldade e inverdade ímpares. Presidente Lula, sua fala não representa o Brasil, sua fala não representa o povo brasileiro. Presidente Lula, sua fala ofende ao povo judeu no Brasil, no mundo e em Israel. Ofende a humanidade. Presidente Lula, coloque a sua mão na consciência e se retrate. Lula demonstra toda a sua ignorância e perversidade ao comparar os ataques de Israel à faixa de Gaza com o Holocausto. O Holocausto foi uma das piores tragédias da humanidade. Há um aumento significativo de perseguições a judeus e ataques antissemitas. E Lula só contribui para que isso ainda aumente no mundo todo. Lula tem que ser punido e parado com essas falas antissemitas. Quando o presidente do país, que tem o maior número de descendentes de judeus no planeta, desrespeita a memória das vítimas do Holocausto, é hora de lembrar esse presidente a respeito da sofrida história judaica do Brasil, onde durante 300 anos
Judeus foram proibidos de praticar sua religião aqui no nosso país. Estamos falando dos Oliveiras, dos Pereiras, dos da Silva, dos ancestrais de cerca de 40 milhões de brasileiros. Por favor, senhor presidente, respeite a nossa história, respeite a origem judaica do Brasil, respeite a história do Brasil. As declarações do presidente Lula comparando o Holocausto com a defesa do Estado de Israel na faixa de Gaza são altamente preocupantes. O presidente Lula ultrapassou a linha vermelha, ultrapassou a fronteira ao fazer uma comparação esdrúxula e que não há nenhum tipo de correlação dentro da história. Ou o presidente foi mal intencionado ou o presidente desconhece a história. Eu prefiro a segunda opção. Que o Itamaraty volte a ser um ministério que cuide da mediação, que o Brasil não tome lado, que o Brasil seja um país neutro como prega o Itamaraty ou como sempre pregou o Itamaraty, e que comparações como essa não voltem a ser feitas jamais. Presidente Lula, como representante do Memorial do Holocausto, e recebendo durante o ano centenas, milhares de estudantes de São Paulo, da Grande São Paulo, de escolas públicas e particulares, promovendo o amor ao próximo, a empatia, a aproximação das culturas diferentes. Não posso acreditar nem aceitar que o senhor tenha comparado Israel a Hitler. O presidente do país, o inominável, já deu inúmeras provas de seu mau caratismo. Mas agora comparar israelenses, seja o governo, seja o povo, a nazistas, é o fim da picada. Realmente, ele não tem que tirar esse cara do poder. O programa Shalom Brasil de hoje terminou, mas não deixe de seguir conectado com o Shalom Brasil nas redes sociais. No YouTube, você se inscreve agora para assistir este programa, os futuros e também os anteriores. E nós estamos também no Facebook e no Instagram, e lá você acompanha todas as novidades do Shalom Brasil.